Boa tarde, boa tarde. Pessoal, eu sou Alexandre, eu sou tarólogo e todos os dias eu faço um comentário aqui no Periscope sobre uma carta do tarô. Essa carta não é escolhida por mim aleatoriamente. Ela é tirada na frente da câmera durante a manhã, quando eu faço o Snapchat. Eu tenho um Snapchat, o nome é Taroteando, e ele trata de uma forma bastante breve, tipo assim, 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto, sobre a carta daquele dia, a carta que sai naquela tiragem. Mas daí, um pouco mais tarde, eu faço um comentário mais extenso sobre a carta tirada pela manhã, aqui no Periscope, que me facilita mais fazer ao vivo esse comentário. Bom, a carta de hoje foi a carta da Imperatriz. Essa carta que vocês estão vendo aqui. Essa é uma das versões dessa carta. Como vocês sabem, os baralhos de tarô, hoje em dia, você encontra de diversas formas, de diversas procedências, né, com diversos tratamentos artísticos. Não é mais apenas aquele tarô que a gente chama de tarô de Marseille. Todos eles são filhos daquele tarô de Marseille. Mas os artistas hoje em dia fazem interpretações mais adequadas aos tempos, enfim. Também é um objeto e, como tal, também tem venda, também tem comércio, essa coisa toda. Existem colecionadores. E eu tenho, particularmente, uma coleção pequena de cartas de tarô, exatamente que mostram diferentes interpretações artísticas para as mesmas cartas. Como eu sempre busco dizer, o tarô, só de olhar a carta, a gente já entende a mensagem do tarô, a gente já compreende o que o tarô quer dizer. Claro que quem olha essa carta e vê essa figura segurando uma criança de forma carinhosa, né, envolta em roupas, num jardim bacana, coisa e tal, pensa exatamente no instinto maternal, né, no cuidado que as mães têm em relação aos seus filhos. Não que os pais não tenham os mesmos cuidados, de forma alguma. É que arquetipicamente a figura feminina ficou associada exatamente à maternidade, à concepção, à geração da espécie. Então é a mãe. E essa ideia é uma ideia tão arraigada e de tantos e tantos anos, né, que a Terra, o planeta Terra, né, era chamado de Gea, né, por isso vem o nome geografia também, né, o que se trata da formação da Terra, geologia. Então, Gea era o nome que se dava ao planeta, um nome feminino, né? Por quê? Porque quando não se conseguia explicar o nascimento das plantas, a natureza em si, as pessoas primitivas olhavam e do nada brotava uma árvore, uma flor, uma árvore frutífera, né? Uma plantação, e aquilo deixava as pessoas encantados. Quer dizer, que lugar é esse que da terra surgem as coisas? Da mesma maneira eles viam as mulheres, que do nada crescia-lhes o ventre, né? E daí um pouco nascia um novo ser disso. Os homens do sexo, né, as figuras do sexo masculino, ainda não tinham noção de que eles também contribuíam para isso. Então, as mulheres eram tidas como deusas, as que portam a vida. E assim continuou, arquetipicamente. A gente tem esse olhar sobre o feminino. Né? Veja a quantidade de santas, por exemplo, né, que algumas religiões têm como referência,
né? A mãe de Deus, a referência que tem, né? A mãe de Jesus, né? A referência que tem a Virgem Maria, quer dizer, aquela pessoa que é inspirada de tal forma que traz ao mundo a redenção. Nós podemos trazer isso aos cuidados hoje da ecologia. A ecologia tem tudo a ver com essa carta. A ecologia cuida exatamente do planeta na sua totalidade. Quando acontece um acidente como esse que aconteceu em Mariana, de rompimento de barragem, coisa e tal, isso afeta todo o meio ambiente. Isso que eu estou dizendo é um lugar comum, todos nós sabemos disso. Afeta a Terra, que vai levar muito tempo para se regenerar. Vai levar muito tempo para se normalizar a Terra, o planeta em si. Infelizmente, acidentes como esses não são únicos, né? E não acontecem apenas uma vez. É preciso cuidar-se do planeta. Mas esse cuidado do planeta, essa educação que a carta da Imperatriz prega e anuncia, ela começa muito antes. Ela começa quando você não joga nem um pedacinho de papel, nem um palitinho de sorvete, nem o recibo, aquele recibo de transação bancária, você não amassa bem pequenininho e joga na rua. Quando você não suja o terreno baldio, quando você não deixa acumular sujeira no seu quintal, no seu jardim. Esse cuidado começa com a gente, com essa contribuição individual de cada um, com essa consciência. E é por isso que hoje uma das coisas que são mais trabalhadas nas escolas e que devem ser incentivadas é uma coisa chamada educação ambiental. E essa é uma das maneiras que esta carta fala com a gente sobre a natureza como um todo, a natureza na maneira que nós nos alimentamos, a natureza na maneira como nós aproveitamos o meio ambiente, a natureza da maneira que nós desfrutamos dela, como jardim, como rios, como os mares. E fala também, se está falando de natureza, está falando de maternidade, e está falando de concepção, está falando num sentido mais amplo de uma coisa chamada criatividade. Todos nós, independente do gênero, independente da idade, independente da nossa nacionalidade, etnia, da onde nós viemos, independente de tudo, somos indivíduos criativos. Essa criatividade é representada no tarô pela carta número 3 do tarô, ou seja, o arquétipo maior, o arcano maior, a Imperatriz. Porque as crianças desenhadas nessa carta são os nossos produtos mentais, é aquilo que nós imaginamos, é aquilo que nós produzimos criativamente. O trabalho artístico é representado por essa carta. Todo o trabalho artístico, seja a pintura, seja a escultura, seja o teatro, o cinema, a Imperatriz é a representação das artes. E o que é a arte, se não é uma manifestação intelecto-sentimental que nós exteriorizamos em forma de alguma coisa que pode ser, em maior grau ou menor, material, né? Uma pessoa que toca uma música apenas, aquilo existe por aquele momento da música, mas a gente não pega a música, a gente pode captá-la, gravá-la e conservá-la, mas a gente não pega. No entanto, quem pinta um quadro, ou faz uma escultura, ou faz um entalhe, uma porta, ou constrói um edifício importante, aquilo fica materialmente, dura mais. Ambos têm a mesma importância, o material e o imaterial. São patrimônios nossos, vindos da cérebro, do conhecimento, do intelecto das pessoas. A gente, quando tem uma ideia, é como se fosse o momento da concepção. É como se fosse o encontro do óvulo com a espermatozoide.
Por isso, ela também representa a sensualidade. Ter uma ideia é um prazer. Essa ideia precisa ser gestada. Uma criança, um ser humano, tem normalmente 9 meses desse período para ele crescer no ventre materno e estar apto para sair para o mundo. Nós podemos conceber uma ideia rapidamente, mas podemos levar mais tempo ou menos tempo para conseguir materializá-la. Enquanto isso, nós estamos trabalhando pensando em como nós vamos fazer isso. É uma gestação. E daí, quando nós dizemos a nossa ideia, seja ela em forma de poesia, seja ela cantada em forma de música, seja ela através de uma roupa maravilhosamente criada e desenhada, seja ela através de um carro super bem desenhado, seja ela através de uma casa magnificamente, arquitetonicamente bem construída, ou através de um painel, uma pintura, um mosaico que perdurará séculos e séculos. Através disso tudo é um parto, é o momento do parto, é o momento em que vem a vida, vem à luz a nossa ideia. E isso faz parte do que nós chamamos de imperatriz. As cartas do tarô não significam gêneros específicos. Por exemplo, um homem pode ser uma imperatriz, à medida em que ele é sensível, criativo, que sabe, tem um olhar bastante amoroso sobre as coisas, sabe selecionar o belo, sabe criar o que nós chamamos de belo, que é um conceito muito difícil, que sempre foi muito atribuído às mulheres, mas os homens também fazem isso. Por exemplo, os chefes de cozinha, hoje em dia em tanto destaque, são na sua maioria homens, e eles criam pratos que são saborosos, são visualmente muito agradáveis. Visualmente muito agradáveis. E são homens, vivendo um momento de imperatriz. Um momento de imperatriz, um momento de liberação, de aceitação desse arquétipo feminino. Todos nós temos esse lado imperatriz, no momento em que nós somos cuidadosos com os outros, com as nossas coisas. Porque a imperatriz aparece num jogo quando ela está garantindo o sucesso de um projeto. O que é um projeto? Um bebê é um projeto de um ser humano. Um projeto de um trabalho artístico, um projeto de um filme, o projeto de um livro enquanto ele está sendo escrito, é um trabalho de imperatriz. É um trabalho de imperatriz. E há mulheres e mulheres, todas têm um momento no dia, na hora, de imperador. Quando elas administram com pulso firme o que elas precisam administrar, quando elas são planejadoras, quando elas são mais racionais e firmes nas suas metas e conquistas. Então, deixando claro que todos nós, independente do sexo, nós somos imperatrizes, imperadores, nós somos louco, nós somos o pendurado, nós somos todas as cartas do tarô. Hoje, com essa carta na mão, o que a gente pode aceitar como uma forma prática, para não ficarmos só num discurso filosófico, um discurso mais teórico, tipo aula de tarô? O que ela pode significar? Ela pode estar nos dizendo para prestarmos atenção, para refletirmos o quanto nós estamos sendo criativos na nossa vida. O quanto nós estamos colocando paixão, amor naquilo que nós fazemos. O quanto nós estamos cuidando com carinho, com afeto e com atenção as pessoas que fazem parte da nossa vida. Sejam elas nossos filhos, nossos companheiros, nossas esposas, nossos amigos íntimos, nossos companheiros de trabalho.
nossos colegas de trabalho, né? O quanto nós estamos sendo amorosos e carinhosos, o quanto nós estamos emprestando o ouvido para ouvi-los, né? O quanto nós estamos sendo bacanas com eles nesse sentido, o quanto nós estamos sendo generosos, maternais de acolhê-los, certo? Essa é uma das grandes ideias para o dia de hoje, para reflexão. Uma outra é, se você está com um projeto na gaveta, desengavete-o e, por favor, ponha ação nele. Está precisando de um trabalho de parto. A mãe tem uma colaboração imensa no nascimento do filho. Portanto, assuma esse papel maternal de ter esse trabalho de fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer. Chega uma hora que ninguém pode fazer força pela mãe, só ela. Então você vai lá e faz força também, para que saia do papel, para que saia do plano das ideias, para que o seu discurso não seja só fantasioso, ideológico, mas que ele tenha consistência e venha para o mundo real. E num terceiro momento, aproveitando a carta, vamos pensar realmente nessa parte ecológica. Não criticando nem condenando absolutamente ninguém, mas o tempo que se perde fazendo comentários muitas vezes completamente repetitivos, completamente sem nenhum interesse maior, que não acrescentam nada, condenando a condenável situação dessa represa em Mariana, por exemplo, e de outros acidentes ecológicos que acontecem pelo mundo todos os dias. Vamos pensar nesse momento que a gente levaria para escrever uma ou duas frases no Facebook, por exemplo, vamos pensar o que nós fazemos para evitar tanto lixo no mundo. Olha para o cestinho do lixo ao lado da sua mesa, vê se você não usou papel demais, que você podia ter economizado nisso. Vê se você não está jogando fora aquilo que você poderia ainda manter. Veja se quando você joga fora, você faz a separação do lixo. Mesmo que na sua cidade não exista coleta seletiva, mas que você faça e identifique, para as pessoas que trabalham nos lixões, nesses depósitos, não se firam com objetos cortantes, tipo vidro, latas abertas, não é mesmo? Separe o lixo orgânico. Veja se o lixo orgânico você não pode utilizar como adubo no seu próprio jardim. Colabore com o seu planeta. Você, seus descendentes e todos nós vivemos também nele e lhe agradeceremos muito pela colaboração efetiva. Para todos vocês, meu muito obrigado e nos vemos amanhã.